Olá, pessoal! Na nossa sequência de vídeos, nós vamos falar agora do gráfico da função de primeiro grau. Se você não viu a introdução à função de primeiro grau, dá uma olhadinha aí no link que vai aparecer no alto da tela e volta, assiste a introdução primeiro. Agora a gente vai falar do gráfico. O que é o gráfico de uma função? É a representação dessa função no plano cartesiano. A gente sabe que a função relaciona x com y, e a representação desses pares x e y no plano cartesiano faz o gráfico da função. Então, vamos construir o gráfico da função de primeiro grau? Olha aí. Nós vamos construir o gráfico da função f de x igual a 3x menos 2. Acho que eu quase não falei isso, mas sempre que vier f de x, g de x, h de x, isso é o nosso y, beleza? Ok? Então, vamos fazer uma tabelinha para relacionar o x com o y. O que a gente vai fazer? Eu vou escolher valores para x e vou calcular o y correspondente. Escolhe x, calcula o y, beleza? Então, se eu escolhesse o x, por exemplo, como menos 1, se o meu x for menos 1, o que eu vou fazer? No lugar do x aqui, eu vou colocar menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 menos 2, estou devendo 3 para uma pessoa, devendo 2 para outra. Vou ficar devendo 5. Então, f de x é menos 5. Beleza? Certo? Ah, mas eu posso escolher qualquer número. Sim, você pode escolher qualquer número. Posso escolher 0, então? Pode. 3 vezes 0, 0. 0 menos 2, se eu não tenho nada. E estou devendo 2, menos 2. Beleza? Ah, eu posso escolher fração também, Antônio? Pode escolher fração. Se você quiser escolher 2/3, por exemplo. 2/3 já vai ser mais difícil, né? Não vai ter, não. Ó, 3 vezes 2/3 menos 2. Tem um 3 multiplicando e um 3 dividindo. O que vai acontecer? Corta. 2 menos 2, 0. Beleza? E você pode escolher o número que você quiser. Ah, eu quero 1. Pode. 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. E se eu escolher 2? Aí tenta você fazer. Quanto que vai dar? Muito bem, 4. Excelente. Agora, notou que aqui eu tenho vários pontos. Cada par desse aqui, x e y, é um ponto que eu vou colocar no plano cartesiano. Então, pega no plano cartesiano e vamos marcar ponto. Ah, eu não lembro como marca ponto. Vai subir aqui também o vídeo. Tem um linkzinho aí para o vídeo de plano cartesiano, que eu falo disso com vocês também. Ok? Então, vamos lá. Marcando os pontos, olha aí. Menos 1 e menos 5. Menos 1 no x, menos 5 no y. Marquei o ponto. 0 e menos 2. Eu lembro que quando uma letra é 0, está em cima do outro eixo. Então, está em cima do eixo y no menos 2. Perfeito. 2/3 e 0. O y é 0. Então, está em cima do eixo x no 2/3. 1 e 1, 2 e 4. Se você reparar, eu posso ligar todos esses pontos por uma linha reta. Olha só. Estão vendo? Então, o gráfico da função de primeiro grau é uma linha reta. Ok? Beleza? Esse é o tópico principal da aula de hoje, desse vídeo de agora. O gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Beleza? Ok? Então, vamos para exemplos aí de gráficos. Olha só. Primeiro aqui, g de x igual a menos 2x mais 1. O gráfico vai ficar assim. Ó. Se o x é menos 1, por exemplo, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, porque menos com menos na multiplicação vira mais. 2 mais 1, 3. Então, menos 1 com 3. O que você vai fazer para chegar nesse gráfico? Você vai fazer igual a gente fez aqui, ó, montar a tabela. Tá? Então, você pode montar a tabela aí na sua casa, que você vai ver que vai dar o mesmo resultado daqui. Beleza?
certo? Só para a gente relembrar o vídeo anterior. Quem é o a dessa função e quem é o b dessa função? A é o número que está do lado do x, b é o número que está sozinho, não é? Então, o a vai ser menos 2 e o b vai ser 1. Maravilha. Agora é importante a gente entender o seguinte. Notaram que aqui eu só fiz 2 pontos? E com 2 pontos eu não tracei a linha reta? Então, para a função de primeiro grau, bastam 2 pontos para determinar. Então, eu não precisava fazer igual eu fiz aqui atrás, essa sequência de pontos. Eu fiz 5. Precisava disso tudo? Não. 2 já bastavam. Beleza? Só que você, como é que você vai fazer quando você construir o gráfico? Eu sugiro que você faça 3 pontos. Beleza? 3 pontos, para poder ter certeza. Porque se você errar a conta, imagina só que um ponto era para ser aqui, o outro era para ser aqui. E aí dava essa reta, correto? Mas aí, você por um acaso errou um dos pontos e marcou aqui. Aí a sua reta deu essa daqui, ó. Você acertou a questão? Não. Com 3 pontos, os três vão ter que estar na mesma reta. Então, você vai saber que acertou. Beleza? Então, melhor fazer com 3 pontos ao invés de 2. Beleza? Se você errar alguma, a reta não vai dar certo. Vai ficar assim. Então, melhor fazer com 3 pontos. Beleza? Outro exemplo. F de x igual a 3. Lembra que eu falei que essa daqui não é função de primeiro grau, mas que a gente ia estudar como se fosse? Por quê? Porque não importa o valor de x, vai ser sempre 3, né? Então, x é 1 e y é 3. X é 2 e y é 3. X é 3 e y é 3. Não importa. Então, a linha reta vai ficar essa paralela ao eixo x aqui em cima. Beleza? Certo? E aí, a gente chama essa função de função constante. Beleza? Por quê? Porque essa função aqui, ó, ela é uma função decrescente. Ó. Imagina que tem um bonequinho aqui. E esse bonequinho vai andar na medida que a gente lê o gráfico. A gente sempre lê como a gente lê normal, né? Da esquerda para a direita. O boneco não está descendo o morro? Então, essa função é decrescente. Aqui não. Aqui o bonequinho está subindo o morro? Não. Está descendo o morro? Não. Ele está andando no plano. Então, a função é constante. Beleza? E h de x igual a x. Se o x é 1, o y é 1. Se o x é menos 1, o y é menos 1. Deu essa função aqui, que o bonequinho está subindo o morro. Se ele está subindo o morro, é porque a função é crescente. Beleza? Esse gráfico, ele passa pela origem, ok? Certinho? Então, é importante lembrar disso, ok? Show? Beleza. Então, que conclusão que nós tivemos? Ó, quem é o A nesse caso? Tem A aqui? Não, o A é 0. Tem A nesse caso aqui? Não. Tem sim, claro que tem. O A é 1. Que conclusão nós chegamos? Que quando o A é positivo, a função é crescente. Quando o A é igual a 0, a função é constante. E quando o A é negativo, função decrescente. Faz suas anotações aí, gente. Não basta assistir o vídeo, não. Tem que fazer as anotações, beleza? A positivo, função crescente. A igual a 0, função constante. A negativo, função decrescente. Foi o que a gente viu aqui, né? A negativo, função decrescente. A igual a 0, função constante. A positivo, função crescente. Beleza? Certo? Ok, beleza. Então, vamos falar dos cortes nos eixos. Cortes nos eixos. O que é corte no eixo? É a interseção da reta no gráfico da função, no eixo do gráfico da função. Então, pensa comigo. Quando que o gráfico corta o eixo y? Quando que o gráfico corta o eixo y?
ele corta o eixo y no coeficiente linear b. Então, olhando para o gráfico, já dá para saber quem é o b. Olha quem é o corte no eixo y. Aí você vai saber quem é o b. Beleza? Corte no eixo x, quem vai ser? Vai ser o que a gente chama de raiz da função. Raiz da função. E aqui, eu já dou direto a formulazinha, né? A raiz é menos b sobre a. Só que o que é mais importante do que você gravar quem é quem aqui? É você lembrar que quando você corta em um eixo, a outra letra, a outra variável é zero. Beleza? Então, corte com o eixo y. Quem é o zero? X. Então, pensa aqui, ó. Quando x igual a zero, você tem lá y igual a vezes zero mais b. A vezes zero não é zero? Então, isso aqui some. Y é igual a b. Então, por isso que o corte no eixo y é o b, porque o a sumiu. Beleza? E quando o corte é no eixo x? Aí quem é zero? O y. Então, tem que lembrar isso aqui. Y é igual a zero. Então, você vai ter que ax mais b, lembrando que ax mais b é sempre a forma da função de primeiro grau. Ax mais b é igual a zero, que vai fazer com que o x seja menos b sobre a. Beleza? Certo? O mais importante é você gravar que quando corta em um eixo, a outra letra é zero. Ok? Vamos lá, então. Como que isso caiu no vestibular? Olha aí. Uma função de primeiro grau possui o gráfico aí que a gente está vendo. Qual é a lei da função? Se a gente chegar naquela ideia de que o corte no eixo y é o b, eu sei que ele é positivo, só que ele é menor do que 1, não é isso? Positivo, mas é menor do que 1. Então, eu já elimino aqui, ó, porque o b é 3 sobre 2, dá 1,5. Esse daqui não pode ser. Também não pode ser esse, porque o b é 1. Concorda? Aqui pode, porque o b é meio. E aqui pode, porque o b é meio também. Meio é menor do que 1. Então, tá podendo. Já eliminei duas. Sem fazer conta nenhuma. Se eu fosse chutar, eu já aumentaria minha probabilidade de acerto. Só olhando para o gráfico. Lembrando que o corte no eixo y é o b. Beleza? Agora vamos analisar os pontos. Que pontos nós temos aqui? Deixa eu apagar esse pontinho que eu fiz aqui, senão ele pode atrapalhar a gente. Primeiro ponto, 7 e 4. Lá em cima, olha. X é 7, y é 4. 7 e 4. Quando x é 7, o y é 4. Segundo ponto aqui no cantinho. X é 1, y é 1. 1 e 1. Terceiro ponto. Está aqui, ó. Corte no eixo x, no menos 1. Então, o x é menos 1. E o y? Se cortou em um eixo, a outra letra é 0. Então, menos 1 no x, 0 no y. Beleza? Certo? Lembra disso que é muito importante. Corte em um dos eixos, a outra letra é 0. O que a gente vai fazer? Ó, eu vou aplicar o ponto na função e vou ver se vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que quando x é 7, o y vai ser 4? Pensa aqui. 2 vezes 7 é 14. 14 mais meio vai dar 4? Claro que não. Isso aqui vai dar 14,5. Então, esse ponto coube na função? Não. Então, essa é a função certa? Não. Testa aqui. 7 dividido por 2 dá quanto? R$7 dividido para duas pessoas. Mais 1 dividido por 2. Soma de fração com o mesmo denominador. Repete o denominador.
e soma em cima. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Deu certo? Foi o único das quatro alternativas que deu certo. Então, eu não preciso nem testar outros pontos. Vai ser a letra D. Beleza? Lembrando que, como eu já tinha falado lá, o corte no eixo Y é o B. Beleza? Então, letra D de demasiadamente fácil. Beleza? Certinho? Último exercício do vídeo. Os veículos para transporte de passageiros de um determinado município têm a vida útil que varia de 4 a 6 anos, dependendo do tipo do veículo. Nos gráficos está representada a desvalorização de 4 desses veículos. Então, está desvalorizando. Olha, ele começou valendo 75 e depois de 5 anos estava valendo R$ 25. Beleza? Certinho? Então, pensa nisso. Com base nos gráficos, o veículo que mais desvalorizou foi... O que a gente acabou de falar? Vamos ver a desvalorização por ano. Desvalorizou por ano. Vamos pensar. Nesse primeiro gráfico, ele caiu de 75 para 25, não foi? A desvalorização foi de 50. Em quantos anos? Em quantos anos? 5 anos. Então, a desvalorização por ano, 50 dividido por 5, 10. Desvalorizou 10 por ano. Beleza? Entendeu? Raciocínio? Então, faz o B. Quanto que desvalorizou? Caiu de 60 para 10. Desvalorizou 50 também. Igual ao primeiro. Só que em quanto tempo que ele demorou para desvalorizar os 50? Em 4 anos. Então, a desvalorização foi de 12,5. 50 dividido por 4. Faz devagarzinho. Coloca as dúvidas ou na plataforma ou aqui no comentário e vai estudando. Vai devagar, beleza? Então, esse já desvalorizou mais, né? Vamos para o terceiro. Caiu de 50 para 14. 50 para 14, a desvalorização foi de 36. Em quantos anos? 6 anos. Então, 36 dividido por 6, 6. E a última? Desvalorizou de 36 para 16, desvalorizou 20. Em quantos anos? 4 anos. 20 dividido por 4, 5 de desvalorização por ano. Quem desvalorizou mais? Quem desvalorizou mais? Aqui, ó. O veículo 2. Beleza? Certo? Agora presta atenção na pegadinha. Se a pergunta não fosse quem desvalorizou mais, mas quem desvalorizou menos. Se a pergunta não fosse quem desvalorizou mais, mas quem desvalorizou menos. Resposta seria quem? O veículo 4. Beleza? Quem desvalorizou menos seria o veículo 4. Certo? Então, preste atenção no texto, lê o texto, que às vezes a questão é parecida, vem uma palavrinha só mudando, e aí você erra a questão, beleza? Ok? Pega lá o exercício no site e faça. Bons estudos. Tchau, tchau.